A palavra de hoje nós já lemos, está no livro de Provérbios, capítulo 3, a qual vamos falar um pouquinho aqui deste livro, que os irmãos meditem aí na palavra de Deus, a qual o Senhor vai falar aos nossos corações, e eu creio que Deus já falou ao coração da igreja. Aleluia, Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e encherás graça, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e eles endireitará a tua vereda. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os seus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje na repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao seu filho, quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém? Essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Nos últimos dias o Senhor tem dado palavras, Isaías, Jeremias, e hoje o Senhor está dando uma palavra diferente, né? Vocês podem meditar aí a partir dos últimos cultos que o Senhor vem falando, e novamente o Senhor aqui ele traz uma palavra diferente, mas se você olhar lá para as outras mensagens do livro de Ezequiel da semana passada, você vai ver que Deus está falando das mesmas coisas. Ali Deus está usando Ezequiel para corrigir o povo de Israel, né? E aqui Deus está usando Salomão para aconselhar o povo. Aleluia. A palavra aqui que Salomão usa aqui é uma palavra, aleluia, ele não fala assim como Isaías, mas ele está falando também. Então Deus ele tem a maneira de usar o povo dele. Uns ele já usa mais manso, outros ele já usa mais como João Batista, né? João Batista chamava o povo, era raça de víbora. Ele estava pregando ali o povo e ele xingando o povo, e o povo estava, eu quero esse Jesus. Hoje, se você for pregar dessa maneira, você apanha. Está perigoso apanhar, né? Sair correndo do altar. Ou então você não prega mais nunca. Você prega uma vez, não prega nunca mais. Mas João Batista pregava dessa forma. E Deus ele nos usa da forma que ele quer. Cada um de nós ele tem uma maneira para usar. E não adianta a gente dizer, eu quero ser igual a fulano, eu quero pregar igual a fulano, eu quero louvar igual a fulano, porque cada um de nós tem uma missão nessa terra, cada um de nós tem um chamado. Além disso, o Senhor ele capacita quem ele quer. Ele usa grande, ele usa pequeno, mas ele usa. Aleluia. Então Deus aqui está usando aqui Salomão. Aí Salomão vem dizendo, olha só como que Deus fala com o povo dele. Olha, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Nenhum momento aqui ele se exalta, em nenhum momento aqui você vê ele, né, como João Batista, né? Ele é diferente, Salomão é diferente. Mas porque ele tem mais sabedoria? Não, porque Deus está usando de uma forma. João Batista ele usa de outra, Jeremias ele usou de outra, Isaías já usou de outra maneira, mas tudo está falando da mesma coisa. Está falando sobre o reino do céu, está falando sobre a maneira de nós nos comportar diante da palavra de Deus. Aleluia. Então ele vem dizendo, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, por que Salomão está falando dessa forma?
Ele está falando, se você obedecer a voz do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus, vai acontecer o quê? Os seus dias vão se aumentar, os seus dias vão ser multiplicados e você vai ter paz. Se você quer paz, você tem que frear a língua. Se você quer paz, você tem que, aleluia, falar manso. Eu sei que tem momento que a gente vai perder a paciência, às vezes, mas quem tem o Espírito Santo, ele controla. Ele controla. Você perde a paciência, mas você não perde a graça. Porque até mesmo você pregando, você prega com correção, mas você não perde o amigo, porque na hora que você termina de pregar, ele chega e fala, Deus te abençoe. Aleluia. Porque você está pregando a palavra. E a palavra de Deus, ela liberta. Ela liberta, ela transforma. Então, quando eu vejo um pregador, o pastor mesmo já pregou falando, quando você vê um pregador pregando cajado, mas ele não prega como é que Salomão está falando aqui, você vê ele pregando só cajado, mas ele não vem com como é que diz, com bálsamo, lá no livro de Salmos, né, fala, o cajado, ele consola. Aí o pastor falando, ele pregando, falando, você vê uma pessoa pregando, cajado, mas no final ele não traz uma palavra de consolo, sai fora. Porque nem ele vive. Nem ele vive o que ele está pregando. Então todo pregador, ele tem que ter a palavra, ele tem que ter o cajado. Ele tem que trazer a palavra, mas ele também tem que trazer o consolo, o irmão, o membro, a pessoa que está ali ouvindo, ele não pode sair chateado, ele não pode sair com raiva, porque o cajado ele consola. Se não tem consolo, então não é pregador. Aleluia. O pastor estava dizendo isso. Aí você vê Salomão dizendo, olha, não te desamparem, a benignidade e a fidelidade ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Então ele está falando, ó, se for preciso, coloca aqui, ó, faz um cordão aqui, coloca para você não esquecer. Mas não deixa a palavra de Deus por nada. Não deixa. Se você tem dificuldade, escreve um livrinho, bota no bolso aqui, ó. Eu não posso isso, eu não tenho que fazer isso. E aí você não vai esquecer, porque vai estar aqui, ó, guardado aqui. Porque tem pessoas que escutam, mas não guardam. Então a palavra de Deus, ela tem que mudar o ser humano. A palavra de Deus é para libertação. Se você ouve, mas não é liberta, alguma coisa errada tem, precisa ser liberta. Porque a palavra de Deus, ela liberta. Aleluia. Então ele está falando, ó, ata, coloca aqui, ó, faz tipo colar e coloca, toda hora que você for falar uma palavra que não é para agradar de Deus, você lembra, ó, eu não posso falar isso. Eu não posso. Aí ele coloca aqui no versículo 4, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Eu quero agradar a Deus, mas será que alguém está olhando para você e está vendo Deus em você? Porque Deus está falando aqui, olha, você tem que achar graça em Deus e também nos homens. Eu só obedeço a Deus. Mas se a Bíblia manda obedecer a lei da terra também, quem não obedece a lei da terra jamais vai obedecer a lei de Deus. Porque a lei da terra é constituída por Deus. E nós precisamos obedecer. Aí as pessoas falam que ama a Deus, que faz isso e aquilo, mas ele não ama, por quê? Porque ele não dá, aleluia, testemunho. Aí o homem está lá fora e fala, aquele ali, para mim ser crente igual a ele, eu prefiro ficar aqui bebendo cachaça. Eu prefiro ficar no mundo, porque só para mim ser crente igual a ele. Eu fico do jeito que eu estou, eu já ouvi isso, eu já evangelizei muito. Quando eu comecei a evangelizar, eu entrei na igreja com uma hoje, amanhã eu já estava evangelizando. Eu, a minha mãe, meu sobrinho, meus filhos, a gente não parava não. Todos os domingos a gente estava na rua evangelizando. E a gente já ouviu de tudo. E a gente tem que ter a palavra certa. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão receber e vai ter pessoas que não vão receber. E você não pode agir como ele. Você tem que estar com a palavra mansa. Ele está te jogando a pedra e você tem que estar com a rosa ali, ó, oferecendo para ele. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, meu filho. Então, essa é a mensagem que Deus passa para nós nessa noite, quando ele usa Salomão para escrever o livro de Provérbios. Aleluia. Aí versículo 5 fala, ó,
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Por quê? Por que Salomão está falando aqui para o povo confiar em Deus de todo o coração e não no seu entendimento? Porque o entendimento nosso é falso. O entendimento nosso é falho. Só Deus é perfeito. Só Deus, irmã Lúcia. Então nós muitas vezes falhamos, mas Deus não falha. Então Ele está pedindo para que nós vamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Ah, eu posso, eu faço, eu sou. Mentira. Nós não podemos nada, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aleluia. Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então todas as vezes que nós olharmos para o irmão e dizer eu posso, diminua você e aumenta e glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque o inimigo está nos observando. O inimigo está nos observando para ver a nossa queda. E o Senhor também diz: olha, vigiem para os que estão de pé, não caiam. Então nós não podemos bater no peito e dizer eu sou salvo, eu posso, eu faço, eu sou crente. E está diminuindo o irmãozinho lá fora que não é crente, que está bebendo cachaça, que está usando droga. Porque hoje, às vezes, nós podemos estar de pé e amanhã. Às vezes, hoje nós estamos dentro da igreja e ele está lá fora. Amanhã, nós estamos lá fora e ele está dentro da igreja porque o inimigo é traiçoeiro. Então nós não podemos confiar em nosso entendimento, nós não podemos confiar nas nossas forças, nós temos que confiar na força que vem do Senhor, pois o próprio Salomão está dizendo: não, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele disse assim, olha, versículo 6, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus em todos. Ele não está falando só em alguns caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Tudo que vocês vão fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Fala com Deus, pede direção para Deus, porque você fazendo isso, os seus dias vão aumentar, você vai ter paz. Aquilo que era para ver guerra na tua casa, Deus, Ele transforma em paz. Quantas vezes eu já ouvi palavras que era para me matar? Eu ia para dentro do meu quarto, fechava a porta. Tinha um momento que eu chorava, eu tinha que chorar só com Deus, porque se eu falasse por que eu estava chorando, aquilo estava magoando, era uma guerra na minha casa. Aí um ia contender com o outro, ia saber por que eu chorei, por que está acontecendo isso comigo, aí um ia culpar o outro, daqui a pouco estava uma guerra. E eu não podia falar nem dos meus sentimentos, nem porque eu estava chorando, nem o que estava acontecendo, porque gerava contenda, gerava briga. Eu tinha que chorar calada. Muitas e muitas vezes eu fiz como a sunamita: vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem. Nem para meu esposo eu não contava. Agora eu já conto algumas coisas para ele, mas até pouco tempo eu não contava. Eu passava por luta, por provas na igreja ou fora, eu não contava para ele. Ah, por que você está escondendo? Não, é porque eu sabia que no momento ele não estava preparado para ouvir aquilo. Porque a natureza do homem não é igual a da mulher. A mulher, a maioria, ainda mais quando é cristã, quando ela escuta uma palavra que não agrada muito, ou ela vai orar ou ela vai chorar. O homem não, se você contar uma coisa para ele aqui, ele não pensa duas vezes, ele já. Quando você vê, o estrago já está feito. E aí você tem que pensar primeiro: eu conto, eu não conto, vou orar, vou pedir direção a Deus. Por quê? Porque a natureza do homem é diferente da natureza da mulher. O homem não pensa antes, não. Ele faz. Aí depois que ele vai pensar. Já a mulher não, a mulher ela pensa primeiro: eu vou, não vou, eu falo, não falo, né? Não é todas, mas Deus tem dado sabedoria para muitas mulheres, né? Deus tem dado sabedoria para muitos homens também. Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus, tem muitas crianças também, jovens também de Deus, que pensam antes de falar. Porque a maioria, se você fala uma palavra com ela que não agrada ela já te responde na mesma hora. Eu louvo a Deus que desde que eu aceitei Jesus, eu converso com jovem, criança, senhor, idoso. Nunca achei nenhuma criança para falar uma palavra mal falada comigo, porque eu sei tratar elas. Na minha live mesmo, quando eu estou fazendo a minha live, o que mais aparece é a criança na minha live. E elas falam, fica: tia, que dia você vai voltar?
Quando você vai fazer live de novo, ora pela minha professora, ora pelo meu professor, ora pelo meu coleguinha. Eu acho isso lindo demais. Eu acho maravilhoso, porque isso aí é dom de Deus, não é nosso. Isso aqui é dom de Deus. Então cada um tem a sua ferramenta. Eu não posso usar a ferramenta do irmão, o irmão não pode usar a minha, eu não posso usar a ferramenta do meu marido, ele também não pode usar a minha, até tenta. Mas não vai sair como eu faço. Se o Senhor for fazer alguma coisa, eu vou fazer, eu vou tentar. Mas não vou conseguir fazer perfeito igual o irmão. Então, cada um de nós, Deus usa de uma forma, nós somos vasos na mão do Senhor. Então Salomão está instruindo aqui, o povo está dizendo, ó, seja sábio, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Aí você fala, fulano, não vai em tal lugar. Eu vou, ninguém me manda. Aí acontece uma coisa, agora é tarde, porque você me avisou. Você falou, a palavra de Deus falou que era para mim não ir, eu fui. Então Salomão está falando, ó, seja sábio. Seja sábio. Aleluia. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque tem muitas pessoas que é tão sábio, que já esqueceu até que quem é Deus. Tem pessoas que já estudou tanto a Bíblia, que chega uma hora que ele quer tomar o lugar de Deus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia da frente para trás, da trás para frente, Gênesis, Apocalipse, mais um verso. E ainda bate em você através da palavra. Ele usa a palavra para te bater. Mas nem ele, velho. Eu falo isso porque eu já recebi. A pessoa já usou a palavra de Deus para me bater. E eu ficar quieta porque eu não sei tudo, e eu não posso tudo. Quem pode é Deus, eu entrego para Deus. Porque eu vou falar que eu sei tudo. Se eu não sei. O que Deus me revela, eu passo. O que Deus não me revela é com Ele. Eu não posso falar o que Deus não está mandando. Então, o irmão aqui está falando, Salomão está falando, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aquele que tem ao Senhor, tem um abrir da boca, ele pensa o que ele vai falar antes. Porque depois que ele fala, não tem mais como voltar. Né? Então nós temos que vigiar os nossos lábios. Aleluia, Jesus. Para que nós venhamos falar coisas que desagradam ao Senhor e que dá força para o inimigo. Porque assim, Deus já me mostrou que quando a gente fala palavras que não é de Deus, você fortalece o inimigo. O inimigo, ele cresce, ele é tipo assim, um gigante. Aí quando você fala uma palavra feia, uma palavra que não agrada o Senhor, ele cresce, ele incha, ele fica grandão. A mesma coisa quando você fala glória a Deus, o Senhor, ele se engrandece. Mas quando você fala do diabo, você começa a fazer tudo que ele quer, ele fica crescendo. Chega uma hora que ele passa a rasteira. E quando você vai repreender ele, você não tem autoridade, porque você está fazendo o que ele quer. Ele vai olhar na sua cara e falar assim, quem é você? Quem é você para me repreender? Se você faz o que eu quero, eu já ouvi isso. Tudo que eu estou falando que eu já ouvi. Não falando comigo, mas falando com outras pessoas. Chegou já a juntar 6 pessoas para expulsar o demônio de uma pessoa e o demônio batendo em todo mundo e não respeitar ninguém. E eu cheguei a falar, senta aqui, ele senta, não precisa falar mais nada. Joelho, ele joelha. Vai embora, ele vai embora. Por quê? Autoridade. É vigiar na boca. Nós não podemos prestar nossa boca para o inimigo. A Bíblia fala que de uma fonte não pode sair jorrar 2 águas. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Aleluia. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, porque Deus diz que a glória dele ele não divide com ninguém. A glória de Deus ele não divide com ninguém. Ou você serve ou você não serve. E o dia que eu levantei as minhas mãos, demorou. Mas o dia que eu levantei as minhas mãos para o Senhor, eu disse para o Senhor, Senhor, o dia que eu te aceitar, eu vou ser diferente. É verdade. O dia que eu for te servir, eu vou ser diferente. Eu não vou ser melhor, mas eu vou fazer a diferença. Por quê? Porque eu não quero apanhar de Satanás, porque eu já apanhei demais. Eu já apanhei tanto dele, eu não quero apanhar dele. Então, eu tenho que ser diferente. Aí o versículo 8 diz,
Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aí que o Salomão está dizendo aqui, o rei Salomão está dizendo, ó, quando você obedece a Deus, se afasta do mal, vai ser o quê? Remédio para você mesmo, né? Aquilo que nós fala, que nós pensa, o diabo não sabe, mas o que nós fala, ele sabe. Então o que nós pensa, nós repreende. Antes de sair da nossa boca, nós já repreendemos em nome de Jesus. E ele vai ser remédio para o nosso umbigo, medula para os nossos ossos, porque muitas vezes nós está com os ossos tudo dolorido, a gente está super carregado. A gente vai orar para pessoas que você chega na casa, já fui em casa de pessoas orar, que quando eu pisar o pé na porta, isso aqui me adormecer tudo, e aqui da parte aqui, ó, e eu ficar sem voz, sem saber o que falar, só repreendendo. Por quê? Porque o ambiente está pesado. Eu xingava tanto, eu era uma pessoa que eu xingava tanto, que quando eu fui para a igreja, não tinha um lugar no meu corpo que não doía. Eu era carregada. Eu não manifestava, mas eu era carregada. Doía tudo no meu corpo. Eu já tinha passado nos médicos. Os médicos já tinham mandado eu parar de usar isso, deixar de fazer isso, beber isso, comer isso. Me proibiu tudo, irmão. Tudo. Já cheguei a ficar 30 dias, irmã, sem comer. Eu ia botar uma colher de arroz na boca, eu passava mal e a minha barriga inchava. E eu não conseguia ficar em pé igual eu estou aqui, ó, eu ficava escorada na parede, eu não pegava fila, porque eu passava mal, eu tinha ansiedade, então as minhas vistas escureciam, eu já achava que eu ia desmaiar ali mesmo na fila. Ia no médico, não tem nada. Passava no meu médico, não tem nada. E carregada. Palavras que muitas vezes nós lançamos ao vento, achando que são só palavras, mas tudo aquilo ali o inimigo está pegando, está carregando ali, uma hora ele usa, é tipo um fuzil, você vai descarregando e ele vai enchendo, aí chega uma hora ele descarrega tudo em você, e eu estava carregada. Eu cheguei no médico, falei para o médico, estava doendo. Ele falou assim: senhora, desculpa que eu vou fazer uma pergunta para a senhora, mas desculpa a expressão, não tem lugar no corpo da senhora que não dói, não? O médico falou para mim. Eu falei: ô doutor, tem não, teu cabelo, minha cabeça dói. Se eu agarrar o cabelo que eu estou aqui de noite, meu Deus do céu, minha cabeça doía, parece que estava fofa aqui, ó, doía tudo. Eu falei para ele: ó doutor, teu cabelo da minha cabeça dói. Eu levantava de manhã, ficava sem querer levantar da cama e falava para a Alessandra aqui, ó, não deixa eu mentir. Alessandra, eu acho que eu vou ficar em cadeira de roda. Eu não sentia perna, não sentia nada. Eu falava: Alessandra, eu acho que eu vou ficar em cadeira de roda. Aquilo eu estava profetizando miséria, derrota para a minha vida. Em vez de eu levantar e repreender aquele irmão, mas eu não tinha autoridade, eu sempre o inimigo, como é que eu ia expulsar ele? Aí eu não tinha autoridade, eu ficava: eu vou ficar em cadeira de roda, você vai ver. Eu vou ficar em cadeira de roda, não sinto minhas pernas. Eu ia lá para o outro lado da rua, tomava um sol, ficava lá até quando melhorava, aí eu vinha fazer minhas coisas. Depois que eu tomava um sol. No dia que eu aceitei Jesus, que eu cheguei na igreja, primeiro a minha filha foi curada, eu vim embora. Depois, no outro dia que eu fui, aí eu estava no fundo, eu estava com blusa de frio, eu só andava com blusa de frio. De dia eu estava com blusa de frio, porque eu sentia um frio. Aí eu estava lá atrás e o pastor falou assim: irmã. Aí eu baixei a cabeça, eu não conversava com ninguém, eu era mal-humorada, eu era de mal com o mundo, eu não conversava para mim o mundo, todo mundo era culpado do que eu estava passando, eu queria culpar todo mundo pelaquilo que eu estava vivendo. E ali ele me chamou, eu não fui, depois ele me chamou na terceira vez, falou assim: a irmãzinha aí está aí atrás, eu estava no final. Aí ele falou assim, me chamou lá na frente, falou assim: irmã, igual o médico ele falou, me desculpa a expressão, mas a senhora sente o corpo da senhora como um bagaço. Ele falou. Eu comecei a chorar. Ele falou: seu corpo da senhora dói tudo. Eu falei: dói. Ele falou assim: a senhora crê que Deus vai te curar hoje? Eu falei: creio. Aí ele mandou a missionária colocar a mão nas minhas costas, era até a irmã Sandra na época,
a esposa dos irmãos da Lacerda, ela colocou a mão nas minhas costas e ele orou da minha cabeça e falou assim, ó, em nome de Jesus, a partir de hoje, a senhora não tem mais nada, a senhora está curada. Aleluia, Jesus. Quando eu saí de lá da frente da igreja, o meu corpo era outro. Eu não sentia mais dor, meu corpo era leve, leve, leve. Cheguei aqui, a Alessandra estava com azeite no rio e nós fomos dormir. Eu falei, Alessandra, Deus me curou. Ele, como? Eu falei, Deus me curou. O pastor me orou e falou que Deus estava me curando e eu recebi. E ele, aí foi de manhã, eu falei, bora pro rio. Ele, não, você tem asma, eu tenho bronquite, pode ficar nessa prisão. Eu falei, eu vou, Deus me curou. Ele, não, mas curou mesmo? Eu falei, curou, Deus me curou, pastor orou em mim, ele falou que Deus estava me curando, eu não sinto mais nada. E ele com azeite lá em Beza. Quando eu desci a ladeira, eu tinha que levar no bolso cheio de bala hortelã para mim subir a ladeira, que eu não aguentava, porque o foro acabava. Aí ele me olhando para ver se eu ia passar a mão na estrada, e nós foi, põe lenha, botei um feixe na cabeça, ele com feixe, eu com outro, e toda hora ele me olhando, toda hora ele olhava para trás, você não está sentindo nada não? Eu falei, não, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. Nós viemos. Chegou aqui, eu fui trabalhar na casa de uma mulher ali que era adventista, e era assim, eu trabalhava uma semana e uma semana eu ficava de cama, uma semana eu trabalhava, uma semana de cama, doente. Todo lugar que eu ia trabalhar era assim. Ali eu fui trabalhar, chegou lá, ela, ué Nilda, você está diferente hoje? Eu falei, tô. Ela, o que foi? Eu falei, Deus me curou. Ela, como assim? Eu falei, Deus me curou de asma, Deus me curou disso, Deus me curou daquilo. E ela, como assim? Eu falei, o pastor me chamou lá na frente, eu não sei quem é não. Me chamou, orou por mim, falou que eu me sentia como um bagaço, e na verdade era isso mesmo. Ela falou assim, mas e asma tem cura? Eu falei,